galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! 11. Quando chegou na parte mais baixa, observou que 3 sendas conduziam a 3 direções diversas. À entrada do caminho do meio, sentada sobre o tronco de uma árvore caída, uma menina o esperava. Ela esclareceu isso imediatamente. Creio que o senhor seja Hercule Poirot, não é? Disse ela. Sua voz era clara, límpida como o som de um sino. Era uma criaturinha frágil. Havia algo nela que se compunha com o jardim encantado. Uma dríade ou alguma entidade parecida com um duende. Sim, sou Hercule Poirot. Vim encontrá-lo, disse a menina. O senhor vai tomar chá conosco, não vai? Com a senhora Butler e com a senhora Oliver? Sim, é isso mesmo. É mamãe e tia Ariadne. E acrescentou com um tom de censura. O senhor está atrasado. Sinto muito. Parei para conversar com uma pessoa. Sim, eu vi. O senhor estava conversando com Michael Garfield, não estava? Você o conhece? É claro. Moramos aqui há muito tempo. Conheço todo mundo. Poirot se perguntava quantos anos ela teria. Perguntou-lhe e ela respondeu. Tenho 12 anos. Vou para o internato no ano que vem. Irá gostar disso ou não? Não sei. Só saberei depois que estiver lá. Não creio que goste tanto daqui. Pelo menos tanto quanto gostava. E acrescentou. Acho que é bom o senhor me acompanhar agora. Faça o favor. Mas certamente. Peço-lhe desculpas por estar atrasado. Oh, não tem importância. Como você se chama? Miranda. Este nome lhe assenta bem, disse Poirot. O senhor está pensando em Shakespeare? Sim. Você o estuda na escola? Sim. A senhorita Emily nos leu trechos de suas obras. Pedi à mamãe para me ler mais. Gostei dele. Soa maravilhosamente. Um admirável mundo novo. Não há nada disso realmente, há? Você não acredita nele? O senhor acredita? Há sempre um admirável mundo novo, disse Poirot. Mas sabe, só para algumas categorias especiais de pessoas. As felizes. Aquelas que trazem dentro de si mesmas a criação desse mundo. Oh, compreendo! Disse Miranda com um ar de quem compreendeu com a máxima facilidade, embora Poirot se perguntasse o que ela teria compreendido. Miranda virou-se e começou a andar e disse, vamos por este caminho. Não é muito longe. Podemos passar pela cerca de nosso jardim. Depois olhou por cima de seu ombro e apontou dizendo, ali no meio havia uma fonte. Uma fonte? Sim, anos atrás. Acho que ainda está ali, debaixo de arbustos, azaleias e outras coisas. Como o senhor vê, está tudo em ruína. Todo mundo leva pedaços dela e ninguém constrói uma nova. É uma pena. Não sei, não estou certa. O senhor gosta muito de fontes? Ça dépend, disse Poirot. Eu sei um pouco de francês, disse Miranda. Isso quer dizer depende, não é? Está correto. Você é uma menina muito instruída. Todo mundo diz que a senhorita Emily é uma excelente professora. É a nossa diretora. É um bocado rígida e severa, mas às vezes muito interessante nas coisas que nos conta. Então é certamente uma boa professora, disse Hercule Poirot. Você conhece este lugar muito bem. Parece conhecer todos os atalhos. Vem aqui frequentemente? Oh, sim! É um de meus passeios favoritos. Ninguém sabe onde estou quando venho para aqui. Sento-me em árvores, em cima de galhos e observo as coisas. Eu gosto disso, ver as coisas acontecerem. Que espécie de coisas? Principalmente pássaros e esquilos. Os pássaros são muito briguentos, não são? Não são como naquele trecho de poesia que diz os pássaros em seus ninhozinhos se combinam. Não é verdade, é? E observo os esquilos. E as pessoas também? Às vezes, mas muita pouca gente vem aqui.
Mas por quê? Acho que tem medo. E por que teriam medo? Porque alguém foi assassinado aqui há muito tempo. Quero dizer, antes de ser um jardim. Isso aqui outrora era uma pedreira, e havia então um monte de cascalho ou de areia, e foi lá que a encontraram. O senhor acredita no velho ditado, nasceste para ser enforcado ou nasceste para ser afogado? Ninguém nasce para ser enforcado hoje em dia. Não se enforca ninguém neste país. Mas enforcam em outros. Enforcam nas ruas. Li isso nos jornais. Ah, e você acha que isso é bom ou ruim? A reação de Miranda não foi estritamente em resposta à questão, mas Poirot achou que poderia ser. Joyce foi afogada, disse ela. Mamãe não quis me dizer, mas isso é uma tolice, não é? Afinal de contas, já tenho 12 anos. Você era amiga de Joyce? Sim, de certo modo éramos muito amigas. Ela me contava às vezes coisas muito interessantes. Muitas histórias sobre elefantes e rajás. Estiveram uma vez na Índia. Eu gostaria muito de ir à Índia. Joyce e eu gostávamos de contar nossos segredos uma para a outra. Eu não tenho tanto para contar como mamãe. Mamãe esteve na Grécia, como o senhor sabe. Foi ali que ela conheceu tia Ariadne, mas não me levou. Quem foi que lhe falou sobre Joyce? Foi a senhora Perrin, nossa cozinheira. Ela estava conversando com a senhora Minden, que viera fazer a faxina. Alguém segurou sua cabeça dentro de um balde de água. Você não tem nenhuma ideia de quem poderia ter sido esse alguém? Acho que não. Elas não pareciam saber, mas ambas na realidade são um tanto estúpidas. Você sabe, Miranda? Eu não fui à festa. Estava com dor de garganta e um pouco febril, de modo que mamãe não me levou. Mas acho que poderia saber. Por que ela foi afogada? Foi por isso que lhe perguntei se o senhor achava que alguém nascia para ser afogado. Vamos agora pela cerca. Cuidado com sua roupa. Poirot acompanhava seu guia. A passagem do Jardim da Pedreira para a cerca se ajustava melhor à delicada compleição de elfo de sua pequena condutora. Era praticamente uma autoestrada para ela. Miranda, entretanto, tinha todo o cuidado com Poirot, chamando-lhe a atenção para arbustos espinhosos e afastando os ramos da cerca que poderiam arranhá-los. Saíram num lugar do jardim, perto de um montão de esterco, e passaram por um estufim de pepineiro abandonado, em frente ao qual estavam 2 latas de lixo. Dali para diante, um jardim pequeno, mas limpo e quase todo plantado de roseiras, dava fácil acesso ao modesto bangalô. Miranda, tomando a dianteira, passou por uma porta envidraçada e anunciou com o modesto orgulho de um colecionador que acaba de apanhar uma amostra de uma espécie rara de besouro. Ei-lo aí! Miranda, você não devia ter trazido pela cerca. Devia ter vindo pelo caminho do portão lateral. Este caminho é o melhor, disse Miranda. Mais rápido e mais curto. E muito mais penoso, creio. Ah, tinha esquecido, disse a senhora Oliver. Eu apresentei a minha amiga a senhora Butler? Naturalmente, no correio. A mencionada apresentação tinha sido questão de alguns segundos numa fila diante do guichê. Poirot tinha agora uma melhor oportunidade para estudar bem de perto a amiga da senhora Oliver. Antes tinha visto uma mulher esbelta, com um turbante e uma capa impermeável que escondiam seu corpo e sua compleição. Judith Butler era uma mulher de cerca de 35 anos de idade. Enquanto sua filha se parecia com uma dríade ou uma ninfa dos bosques, Judith tinha mais os atributos de uma naiade. Poderia ter sido uma virgem no Reno. Seus cabelos eram louros e compridos e caíam-lhe macios sobre os ombros. Tinha feições delicadas, rosto comprido e face ligeiramente côncava, sobre as quais pairavam 2 olhos grandes, verdes cor do mar, guarnecidos de longos cílios. Estou muito contente, Sr. Poirot, por ter aceitado nosso convite, disse a Sra. Butler. Foi bondade de sua parte vir aqui a pedido de Ariadne. Os pedidos de minha amiga Sra. Oliver, para mim, são ordens, disse Poirot. Que disparate, disse a Sra. Oliver.
Ela está certa, certa mesmo, de que o Senhor será capaz de deslindar tudo a respeito daquele brutal acontecimento. Miranda, querida, quer ir à cozinha? Os bolinhos de trigo estão na bandeja em cima do forno. Miranda saiu dirigindo à mãe um sorriso inteligente que traduzia tanto quanto pode traduzir um sorriso. Ela quer que eu me retire por alguns instantes. Preferiria que ela não ficasse sabendo dessa coisa horrível que aconteceu, disse a mãe de Miranda. Mas desde o começo vi logo que não era possível. Não há nada que se espalhe num bairro residencial com tanta rapidez como a notícia de um acidente, e sobretudo de um acidente fatal. E de qualquer maneira, continuou, não se pode viver sem saber o que acontece em torno de nós. E as crianças particularmente parecem mais predispostas a essas coisas. Não me lembro se foi Burns ou Sir Walt Scott que disse que há uma criança no meio de vós que observa, disse a senhora Oliver, mas certamente sabia do que estava falando. Joyce Reynolds parece certamente ter observado alguma coisa como um assassinato, observou a senhora Butler, mas é difícil acreditar nisso. Acreditar que Joyce o viu? Quero dizer acreditar que, tendo ela visto tal coisa, não tivesse falado disso há mais tempo. Não era muito provável da parte de Joyce. A primeira coisa que todo mundo parece querer dizer-me, observou Poirot numa voz suave, é que a garota Joyce era uma grande mentirosa. Acho possível, disse Judith Butler, que uma criança possa inventar uma coisa e depois essa coisa possa tornar-se verdadeira. Esse é certamente o ponto de onde começamos, disse Poirot. Joyce Reynolds foi assassinada. Disso não há a menor sombra de dúvida. E você efetivamente começou. Provavelmente já deve saber tudo a respeito, disse a senhora Oliver. Madame, não me peça coisas impossíveis. A senhora está sempre apressada. Por que não? Perguntou a senhora Oliver. Ninguém hoje em dia consegue nada se não tiver pressa. Miranda entrou naquele momento com um prato cheio de bolinhos de trigo. Posso pô-los aqui? Perguntou. Espero que tenham terminado de conversar, não? Ou gostariam ainda de que eu fosse para a cozinha? Havia uma leve malícia em sua voz. A senhora Butler colocou o bule de chá de prata georgiana no guarda-fogo, ligou uma chaleira elétrica que foi desligada imediatamente antes de entrar em ebulição, encheu o bule de chá e o serviu. Miranda oferecia bolinhos quentes e sanduíches de pepino com elegância e seriedade. Ariadne e eu nos conhecemos na Grécia, disse Judge. Eu caí no mar, disse a senhora Oliver, quando voltávamos de uma das ilhas. O mar estava encapelado, e os marinheiros sempre dizem salte. E é claro, dizem salte exatamente quando a coisa está no ponto mais favorável. Mas a gente não pensa no que pode acontecer. Fica-se indecisa, perde-se o controle e se salta quando parece perto. E é claro, é exatamente o momento em que se afasta mais. Fez uma pausa para respirar. Judith ajudou a me pescar. E isso estabeleceu uma espécie de vínculo entre nós, não foi? Sem dúvida, respondeu a senhora Butler. Além disso, gostei muito de seu nome de batismo, acrescentou. Pareceu muito apropriado. Sim, acho que é um nome grego, disse a senhora Oliver. Mas é meu nome mesmo. Não se trata de pseudônimo para efeitos literários. Mas nada do que aconteceu a Ariadne já me aconteceu alguma vez. Nunca fui abandonada numa ilha grega por meu próprio e verdadeiro amor ou coisa semelhante. Poirot escondeu com a mão no bigode o ligeiro sorriso que não pôde conter ao imaginar a senhora Oliver no papel de uma donzela grega desterrada. Não podemos todos viver de acordo com nossos nomes, ponderou a senhora Butler. É claro que não. Não posso concebê-la cortando a cabeça de seu amado. Não foi assim que aconteceu? Quer dizer, refiro-me a Judith e Holofernes. Ela cumpriu seu dever patriótico, disse a senhora Butler, pelo qual, se não me engano, foi altamente louvada e recompensada. Não estou bem a par da história de Judith e Holofernes.
O livro é apócrifo, não é? Apesar disso, por falar em nomes, as pessoas dão aos outros, quero dizer a seus filhos, alguns nomes esquisitos, não dão? Quem foi que pregou alguns pregos na cabeça de alguém? Jael ou Cícera? Nunca me lembro quem era o homem e quem era a mulher nessa história. Jael, acho. Não me recordo de já ter visto alguma criança batizada com o nome de Jael. Ela lhe serviu manteiga num prato majestoso. Disse Miranda inesperadamente, fazendo uma pausa quando já ia retirar a bandeja do chá. Não fique me olhando, disse Judith Butler, a sua amiga. Não fui eu que iniciei Miranda nos apócrifos. Isso faz parte de seu programa escolar. Coisa fora do comum para as escolas de hoje, não é? Observou a senhora Oliver. Em vez disso, lhes incutem ideias éticas. Menos a senhorita Emlyn, disse Miranda. Ela afirma que se formos à igreja hoje em dia, só ouviremos a versão moderna da Bíblia nas lições e tudo mais, que não tem qualquer mérito literário. Que precisamos no mínimo ler de vez em quando a prosa excelente e os versos brancos da versão autorizada. Eu gostei muito da história de Jael e de Cícera, acrescentou. Não é o tipo de coisa, disse pensativa, que eu pensaria em fazer. Enfiar pregos na cabeça de alguém adormecido. Espero que não, disse sua mãe. E como você se desfaria de seus inimigos, Miranda? Perguntou Poirot. Eu seria muito bondosa, respondeu Miranda num tom pouco contemplativo. Seria mais difícil, mas preferiria fazer assim porque não gosto de coisas que cortam. Usaria uma espécie de droga que causa a eutanásia. Eles iriam dormir, teriam belos sonhos, mas só que não acordariam mais. Retirou algumas xícaras vazias, o pão e a mantegueira. Vou lavá-las, mamãe. A senhora não quer levar o senhor Poirot para ir ver o jardim? Há ainda algumas rosas Rainha Elizabeth lá no fundo. Miranda saiu da sala conduzindo cuidadosamente a bandeja de chá. É uma garota extraordinária, essa Miranda, disse a senhora Oliver. A senhora tem uma linda menina, madame, observou Poirot. Sim, agora eu a acho bonita. Não se sabe com o que se vão parecer quando estão crescendo. Ficam gorduchas e às vezes até se parecem com porquinhos cevados. Mas agora ela se parece com uma ninfa dos bosques. Não é de admirar de que goste tanto do Jardim da Pedreira aqui ao lado de sua casa. Preferiria às vezes que não gostasse tanto. A gente fica preocupada com pessoas que vivem vagando por lugares isolados, mesmo que estejam perto de pessoas ou de moradores. Hoje em dia se tem medo de tudo. Esta é a razão porque o senhor veio investigar a desgraça que aconteceu a Joyce. Pois até que saibamos quem foi, não teremos um só minuto de sossego. Quer dizer, por causa de nossos filhos. Quer levar o senhor Poirot ao jardim, Ariadne? Dentro de 1 ou 2 minutos estarei por lá também. A senhora Butler apanhou 2 xícaras e um prato que estava ainda sobre a mesa e os levou para a cozinha. Poirot e a senhora Oliver saíram pela porta envidraçada. O pequeno jardim se parecia muito com a maioria dos jardins de outono. Havia ainda algumas velas de varetas douradas e margaridas de São Miguel numa extremidade, e algumas roseiras Rainha Elizabeth mantinham ainda levantadas suas cabeças cor-de-rosa já sem vida. A senhora Oliver caminhou rapidamente para onde havia um banco de pedra, sentou-se e convidou Poirot para sentar-se a seu lado. Você disse que Miranda se parecia com uma ninfa dos bosques. E o que acha de Judith? Acho que o nome de Judith deveria ser Ondina, disse Poirot. Sim, uma ninfa das águas. É como se tivesse acabado de sair das águas do Reno, ou do mar, ou de um lago da floresta, ou coisa que o valha. Tem-se a impressão de que seus cabelos estão molhados. Não há nada que pareça descuidado ou desordenado, não é? É também uma senhora muito amável, disse Poirot. O que é que você acha dela? Ainda não tive tempo para pensar. Apenas acho que é bonita e atraente e que algo a preocupa muito. É claro, como não se preocupar?
Eu gostaria, madame, que a senhora me contasse tudo o que sabe ou pensa a seu respeito. Bem, fiquei conhecendo-a muito durante a excursão. Como você sabe, temos muito poucos amigos íntimos. Uma ou duas pessoas e basta. Quanto ao resto, gostamos uns dos outros e tudo mais, mas na realidade não sentimos necessidade de estar com elas. Mas com uma ou duas pessoas, sim, experimentamos essa necessidade. Bem, Judith é uma dessas pessoas com quem gosto sempre de me encontrar. A senhora conhecia antes da viagem? Não. E sabe alguma coisa a respeito dela? Sei apenas coisas comuns. É viúva, disse a senhora Oliver. Seu marido morreu há muitos anos. Era piloto de avião. Morreu num acidente de carro. Acho que foi uma daquelas coisas amontoadas que se desprendem daquela máquina que numa noite dessas estava rodando perto daqui na estrada de cascalho. Como é que se chama? Ah, macadame ou coisa dessa espécie. Acho que ele não a deixou em boa situação. Deve ter ficado muito abalada com o acontecimento. Ela não gosta de tocar no assunto. Miranda é sua filha única? Sim. Judith trabalha como secretária de meio expediente aqui pela vizinhança, mas nunca teve um emprego fixo. Ela conhecia as pessoas que moravam na mansão da pedreira? O senhor se refere ao velho coronel e à senhora Weston? Não, refiro-me à antiga proprietária, senhora Llewellyn Smythe. Acho que sim. Tenho a impressão de já ter ouvido esse nome. Mas ela morreu há 2 ou 3 anos, de modo que não se ouve mais falar dela com muita frequência. Não lhe bastam as pessoas que estão vivas? Perguntou a senhora Oliver com certa irritação. É claro que não, respondeu Poirot. Preciso também investigar sobre as pessoas que morreram ou que desapareceram de cena. Quem desapareceu? Uma opera girl, uma acompanhante. Ah, bom, disse a senhora Oliver. Elas estão sempre desaparecendo, não é? Isto é, aparecem por aqui, ganham seu dinheiro, depois vão para um hospital porque engravidaram. Tem um neném, chamam-no Augusto, ou Hans, ou Boris, ou outro nome assim. Ou vêm para se casar com alguém, ou para seguir algum jovem por quem se apaixonaram. O senhor não acreditaria nas coisas que minhas amigas me contam. Parece que essa história de opera girls é sempre assim. Ou elas são um presente do céu para mães sobrecarregadas que por isso não querem separar-se delas, ou roubam nossas meias, ou são assassinadas. A senhora Oliver interrompeu-se. Oh! Disse ela. Acalme-se, madame, disse Poirot. Não parece haver motivos para crer que uma acompanhante foi assassinada. Muito pelo contrário. O que quer dizer com muito pelo contrário? Isso não tem sentido. Talvez não tenha. Todavia, Poirot tirou sua caderneta e fez uma anotação. O que é que você está escrevendo aí? Certas coisas que me ocorreram no passado. O senhor parece muito perturbado com o passado. O passado é o pai do presente, afirmou Poirot sentenciosamente. E ofereceu à senhora Oliver sua caderneta de anotações. A senhora quer ler o que escrevi? Quero, é claro. Ouso afirmar que não significará nada para mim. As coisas que o senhor acha importante escrever, eu nunca acho. Poirot lhe estendeu sua caderneta preta. Mortes. Por exemplo, senhora Llewellyn Smythe. Rica. Janet White. Professora. Empregado de escritório de advocacia, apunhalado, anteriormente processado por crime de falsificação. E mais embaixo estava escrito, desaparece Opera Girl. O que é Opera Girl? É a palavra que minha amiga irmã Spence usa para chamar o que a senhora e eu conhecemos por Opera Girl. Por que teria desaparecido? Porque possivelmente iria ter de enfrentar algumas dificuldades com a lei. O dedo de Poirot apontou para a anotação seguinte. Uma simples palavra. Falsificação com 2 sinais de interrogação. Falsificação? Perguntou a senhora Oliver. Por que falsificação? É o que me pergunto. Por que falsificação? Que espécie de falsificação?
de um testamento. Ou melhor, de um codicilo a um testamento. Um codicilo a favor da Au Pair Girl. Influência indébita, sugeriu a senhora Oliver. Uma falsificação é algo muito mais grave do que uma influência indébita, observou Poirot. Não vejo o que é que isso poderia ter a ver com o assassinato da pobre Joyce. Nem eu, disse Poirot. Mas por esse motivo é interessante. E a palavra seguinte, não consigo lê-la. Elefantes. Não vejo que relação possa ter isso com alguma coisa. Poderia ter, disse Poirot. Creia-me, poderia ter. Levantou-se. Preciso ir andando, disse ele. Queira desculpar-me junto à minha anfitriã por não lhe apresentar minhas desculpas. Gostei muito de tê-la conhecido e a sua encantadora e extraordinária filha. Diga-lhe que tenha cuidado com ela. Minha mãe dizia que eu nunca devia brincar com as crianças no bosque. Citou a senhora Oliver. Bem, até logo. Se gosta de ser misterioso, acho que continuará sendo misterioso. O senhor nunca diz o que vai fazer em seguida. Tenho um encontro marcado amanhã de manhã com os senhores Fullerton, Harrison e Lidbetta em Manchester. Por quê? Para falar sobre falsificação e outros assuntos. E depois, preciso falar também com uma certa pessoa que também estava presente. A festa? Não, aos preparativos para a festa.